senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também pode buscar pelo Talk to Biz na sua plataforma de podcasts preferida, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E sempre lembrando que também estamos no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, também tem conteúdo em vídeo exclusivo, portanto sempre vale a pena dar uma olhada no que a gente está publicando por lá. E hoje nós vamos falar sobre inovação, mas tentando fazer uma análise do que vem a ser de fato uma inovação, até que ponto os produtos conseguem inovar, até que ponto eles se copiam. Por que tudo isso? Na última semana o assunto foi o Threads, a nova rede social criada pela empresa de Mark Zuckerberg, que está tentando surfar no espaço deixado pelo Twitter. A adesão inicial foi muito boa, a plataforma já superou a marca dos 100 milhões de usuários cadastrados e mais uma vez o assunto vem à tona. Qual o limite para copiar o modelo e as características de um outro negócio, de um outro produto, de um outro serviço para replicar pontos que deram certo de outra empresa na sua própria empresa? O assunto é interessante e gera toda uma discussão. É inovação, é cópia, os camaradas estão sendo geniais, estão sendo oportunistas. Eu até comentei um pouco sobre isso no review que eu gravei com o nosso amigo José Telmo há alguns dias, quando a gente tratou do lançamento da nova rede. A base para esse resultado é o acerto estratégico da Meta ou são os erros grosseiros cometidos pelo Twitter? Claro que colabora para esse tipo de debate o histórico da Meta de realmente replicar de forma até muito descarada soluções que obtinham bons resultados nos seus principais concorrentes. Embora ela não tenha obtido sucesso em todas essas investidas, a maneira óbvia como ela clonou alguns recursos e ferramentas ajudaram a consolidar essa má fama que hoje a empresa carrega. Daí a minha reflexão de hoje, para a gente tentar entender melhor o contexto e até já desmistificar algumas coisas a nível de estratégia de marketing, porque muitas vezes o senso comum fica preso à ideia da criatividade, da genialidade, e em muitos cenários o sucesso de uma estratégia de negócio não tem nada a ver com esses elementos. Acho que na maioria das vezes até não tem. Portanto, quando as pessoas entram nesse tipo de debate, quase sempre a coisa é tratada um pouco fora do escopo. Falamos de negócios quase como se estivéssemos o tempo todo lidando com algum setor da indústria criativa. E olha que se a gente for analisar de perto, nem mesmo a própria chamada indústria criativa é na prática tão criativa quanto se supõe. Para a gente começar, vamos colocar alguns ângulos aqui para a gente não perder de vista o que de fato deve ser encarado como relevante nessa discussão. Primeiro ponto, vamos pensar na ideia de produto ou de oferta, de maneira geral. Segundo ponto, vamos trabalhar o conceito de oportunidade de mercado. E terceiro e último ponto, vamos olhar um pouquinho para o conceito de vantagem competitiva e para as arenas competitivas. Vamos para o nosso primeiro ponto. Um produto precisa ser uma solução aceita, não necessariamente uma solução criativa. Um produto é algo produzido e oferecido em série, justamente para baixar o custo, ganhar escala, tornar sua comercialização viável. Por isso, quando a gente fala de estratégia de marketing, isso tem muito mais a ver com entender o contexto de mercado e oferecer as soluções mais aceitas ou mais demandadas do que necessariamente pensar nas soluções mais criativas. Existe todo um mito do senso comum que correlaciona marketing com criatividade, mas isso é coisa da galera que estudou pouco o assunto. Por quê? Porque na prática eles estão confundindo o marketing com a parte da comunicação. Quando a gente fala de comunicação, da comunicação de marketing, aí sim a gente está entrando no terreno da criatividade. E mesmo assim, boa parte da comunicação que a gente vê hoje funciona mais seguindo as receitinhas de bolo do que sendo realmente criativa.
E isso acontece porque qualquer projeto só se sustenta se ele tiver a solução mais aceita. Não é um demérito para a criatividade, mas a gente precisa entender que na maior parte das vezes o sucesso de uma oferta ou de um modelo de negócios depende muito mais da aceitação do que da admiração das pessoas pelo fato daquilo ali ser genial, ser criativo, ser fora da caixinha, como se diz por aí. A criatividade em excesso, inclusive, pode ser um problema quando aplicada a nível de produto ou de construção de proposta de valor. Por quê? Porque muitas vezes, na tentativa de ser muito criativo ou muito inovador, a empresa acaba criando uma solução que pode gerar estranhamento por parte das pessoas, e isso é péssimo pela perspectiva do marketing. Para o futuro, eu pretendo até gravar um episódio também falando sobre marketing e criatividade, explorando um pouco mais a fundo esse tema. Outro ponto também ligado à gerência de produto é que na prática todo mundo copia todo mundo. Mas é claro que existem níveis diferentes de como uma oferta ou modelo pode ser clonado. Em um extremo, eu posso ter coisas como pirataria, falsificações, até mesmo produtos que adotam um nome, um design, toda a identidade visual muito parecida com uma marca de destaque para ludibriar mesmo os consumidores, fazer com que as pessoas se enganem e comprem uma coisa achando que é outra. Mas isso é um extremo da discussão sobre o que pode e o que não pode ser replicado. No outro extremo, a gente tem a questão dos conceitos, das ideias, dos modelos, das propostas, elementos de natureza mais abstrata, mais subjetiva, que em tese não podem ser patenteados, embora muitas empresas tentem até fazer isso. Eu sei que isso gera também toda uma outra discussão gigantesca sobre propriedade intelectual, sobre ativos intangíveis, sobre o que é capital intelectual, o que não é. A gente nem tem como aprofundar sobre isso, porque realmente a gente precisaria da ajuda de um advogado especializado, de alguém da área. Mas o que a gente pode dizer é que, na prática, as organizações se copiam a nível de produtos e serviços, a nível de modelos gerenciais, a nível de modelos de negócios, a nível de narrativa de branding e posicionamento. E isso é mais do que natural. Por quê? Porque, como eu já disse, o mercado não funciona à base de soluções criativas, mas sim à base de soluções já aceitas. O funcionamento da economia não é um concurso pelas ideias mais inspiradoras e mirabolantes, mas sim uma disputa entre soluções e tecnologias que recebem maior aceitação porque geram melhores resultados. Por isso, é mais do que natural que, quando um modelo se mostra efetivamente aceito, quando um produto ganha grande aceitação do público, ele seja replicado à exaustão. As réplicas, cópias, clones, chamem como quiserem, sempre surgem por conta de lacunas que naturalmente, inevitavelmente, vão existir. Vejam que mesmo uma empresa global de grande porte não consegue abastecer todos os mercados ou todos os segmentos de consumidores ou todos os perfis de uso em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando uma marca de prestígio e reconhecida internacionalmente lança um produto ou serviço de sucesso, ela acaba criando uma série de lacunas de demanda reprimida. Por exemplo, um produto que é lançado internacionalmente, mas não teve ainda sua entrada em um determinado mercado local. Isso certamente vai abrir espaço para que uma empresa da região crie algo baseado no mesmo princípio e assim abasteça aquele mercado. Da mesma forma, a gente pode citar em relação ao preço. Uma empresa referência em tecnologia cria um produto muito sofisticado, mas, óbvio, pela própria sofisticação, o seu preço acaba sendo alto demais. Certamente, outras empresas criarão versões mais simples que terão também um preço mais acessível. O mesmo a gente pode dizer de marcas com muito prestígio, mas que por conta de uma ou outra razão acabam se tornando inacessíveis, ou mesmo não se interessam por adaptar seus produtos e serviços para um determinado mercado ou para um segmento específico de público. E é claro, a gente tem a mais básica e talvez maior motivação de todas para as ofertas replicarem parâmetros já aceitos, é para ter a oportunidade de ficar com uma fatia de um mercado que está em evidência. Isso aí também não tem jeito, não tem como evitar. Isso quer dizer que, não importa o que se diga, o que se faça, as empresas vão copiar umas às outras. Eu sei que muitas corporações hoje tentam patentear tudo que desenvolvem,
para, de certa maneira, se blindarem ali e evitarem uma concorrência direta. Mas a verdade é que quando se fala de elementos simbólicos, abstratos, modelos, conceitos, não tem muito o que ser feito. A briga é até grande nessa área. As empresas se processam, buscam a justiça, fazem seus acordos, mas apenas quando a similaridade é muito descarada. Em boa parte dos casos, não há muito o que se fazer. Se um produto ou serviço é um sucesso e tem aceitação, ele certamente será copiado de alguma maneira. Se você criou um modelo de negócio, um modelo gerencial ou um modelo produtivo que dá resultados, ele também vai ser copiado de alguma maneira. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o entendimento de oportunidade de mercado. O que é uma oportunidade? Se a gente olhar apenas para a teoria, a gente pode definir o conceito de oportunidade de várias maneiras diferentes. Mas na prática, a gente tem basicamente duas situações. A primeira é quando uma empresa ou alguém identifica que existe um espaço de demanda, uma necessidade ou desejo que ainda não é atendido por ninguém. Então existe ali um problema, existe uma questão, ninguém resolve aquilo ali, temos uma oportunidade de mercado. Mas tem uma segunda situação, que é quando uma empresa percebe uma forma diferenciada e mais efetiva para atender uma demanda que já estava resolvida. Ou seja, eu tenho um problema que já estava resolvido pelas soluções existentes, mas alguém chega com uma solução nova, fora dos padrões. Aí, nesse caso, a gente pode inserir a questão da inovação. Mas isso não fica restrito apenas à inovação, porque eu posso ter uma solução absolutamente igual ao que já existia, porém que funcione melhor, que seja gerenciada, operacionalizada de uma forma mais efetiva e com isso entregue mais resultados, ou ainda que represente uma outra narrativa e outros valores. E aí entra o caso do Threads. As 100 milhões de pessoas que já criaram o seu perfil por lá não correram para o Threads por enxergar uma inovação, mas sim porque estavam muito insatisfeitas com as narrativas e valores representados pela gestão Elon Musk à frente do Twitter. Isso criou uma demanda reprimida por um substituto do Twitter. No último review aqui do canal, eu conversei com o nosso amigo José Telme e nós tocamos nesse assunto. Não tinha mais ninguém interessado em criar um substituto para o Twitter. Isso até a gestão Elon Musk entrar em cena e criar uma sequência de crises e situações que foram afastando pouco a pouco os públicos que davam sustentação àquele ecossistema. Anunciantes, empresas de mídia, jornalistas, formadores de opinião, criadores de conteúdo e, por fim, todos os usuários. O último coice no bom senso foi o anúncio de que as pessoas só conseguiriam acessar um número limitado de tweets caso não pagassem por uma assinatura. Portanto, a oportunidade para criar um rival e puxar todo o público de lá nunca esteve tão boa, tão quente, por assim dizer. E foi exatamente isso que a Meta fez. Viu uma gigantesca lacuna de mercado diante das trapalhadas do Twitter e tratou de criar uma solução semelhante. O público não queria nada inovador. O público queria um novo Twitter e a Meta entregou de forma brilhante isso, pelo menos até agora. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. O que é vantagem competitiva e o que são as arenas competitivas, conceito muito trabalhado no livro do Davene que eu canso de citar por aqui. A vantagem competitiva pode vir do produto e da sua inovação, pode vir do timing e da capacidade de entrega de uma empresa, pode vir das barreiras de entrada e acordos já firmados por uma empresa e, em último caso, e como recurso final, pode vir da capacidade financeira de uma empresa. E nesse caso, a Meta acertou praticamente em todas essas esferas. De fato, ela não inovou em nada. Portanto, a primeira esfera ali não tem nada de diferencial. Mas ela também nem precisava, como a gente já viu. O seu maior trunfo, nesse caso, foi o timing e a capacidade de dar uma resposta a nível de infraestrutura que atende aquilo que o público esperava. Todos nós sabemos que o Mark Zuckerberg tem o histórico de clonar descaradamente os recursos que redes concorrentes já desenvolveram com sucesso. Mas realmente eu sou obrigado a dar o braço a torcer porque não é esse o caso do Threads.
O pessoal do Twitter pode reclamar, o seu Elon Musk pode fazer suas cenas, convidar o Zuckerberg para uma luta no octógono, toda essa palhaçada que a gente infelizmente se acostumou a ver no universo dos negócios. Mas nesse caso, não acho que tenha muito o que ser feito. Por quê? Porque ideias, conceitos, modelos não têm dono da forma patrimonial, como muitas vezes se espera no mundo dos negócios. Elas podem ter um fundador, um criador, uma origem, mas não ficam reféns dessa origem. Por mais que as empresas e muitos escritórios especializados tentem caminhar muitas vezes na direção oposta, não tem muito o que se fazer. Vamos olhar para um exemplo bem esdrúxulo. Imagina o primeiro camarada que montou uma academia, da forma como a gente entende hoje uma academia de ginástica. Ele poderia patentear aquele modelo e dizer assim, não, só eu posso abrir academias. As pessoas teriam que encontrar uma outra forma de oferecer atividades físicas para os outros. Então, assim, essa é uma discussão até muito complexa, mas na prática, no meu entender, ela não faz muito sentido. E nesse caso específico do Threads, a Meta tem uma vantagem clara, que na maioria das vezes já é mais do que suficiente. Uma operação estável, funcional, uma operação com o mínimo respeito que se espera para com os usuários e todos os stakeholders, que são os públicos que dão sustentação, que mantêm aquele ecossistema como um ecossistema funcional. Portanto, a inovação aqui passou longe. Mas quem disse também que o mercado vive à base de inovação? Os mercados se alteram por conta da inovação, mas na maioria das vezes eles se mantêm e prosperam por conta da repetição. Ponto para a Meta e ponto para o time do Zuckerberg. Nunca a cópia de um produto de sucesso foi tão aguardada e desejada. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso podcast, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em outras plataformas de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. E por fim, fica aquele meu recado e meu pedido. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.